vocês são muito pequenininhos. Eles estão sentados no chão, pra dar pra ver todo mundo. Oi. Vocês estiveram lendo o meu livro? Ó, agora ela vai conversar com vocês. Então vamos ficar quietinho pra poder ouvir o que ela tá falando, beleza? Então vamos ouvir. Aí. Oi. Então, vocês leram o Pururuca? Gostaram ou não gostaram? Que bom! E vocês, que vocês vão me perguntar hoje? Vai, Murilo, pode começar. Como você decidiu ser escritor? Ah? O que vocês vão me perguntar? Como é que eu fiz para escrever a história da Pururuca? Eu vou contar então. Então, quando eu era pequenininha, igual vocês... Escutam? Estão escutando bem? Então, quando eu era pequenininha, igual vocês, eu morava na cidade de Engenheiro Beltrão, aí pertinho da cidade de vocês. Então, e eu morava aí e quis contar uma história que fosse nesse lugar. E foi assim que eu pensei na porquinha Pururuca e nas pessoas essa que vem trabalhar nessa região. Entenderam? Então, pode perguntar o que vocês quiserem. Eu tô aqui para isso. Computador, sempre tira a tela de aí pode falar bem alto. Você gosta do seu trabalho? Muitíssimo. Eu faço isso desde pequenininha, igual vocês. Eu sempre gostei de estar desenhando e escrevendo. Estudei direito, eu sou advogada, mas eu gosto muito de escrever. Desde pequena, eu sempre escrevi. E isso. Então, as histórias infantis são o tipo de história que eu gosto de fazer, porque você tem possibilidade de conversar com os animais, fazendo, como vocês também tiveram fazendo uma fábula, não tiveram escrevendo uma fábula junto com a professora de vocês? Então, quando você escreve uma fábula, você está contando a história tua, normalmente, com algum animalzinho que você gosta, que é teu amiguinho, que é teu cachorrinho de estimação, o teu grilo, o teu pato, o teu peixe, depende do que você gosta que animal que você gosta. Então, dialogando com o animal, você vai escrevendo e pensando nos lugares, né? E termina. Quando você começa a contar uma história, você não sabe como vai terminar. Você vai colocando coisas que tá na tua cabeça, entende? E é muito bom escrever, muito bom. Porque se você escreve, você vai contando tudo no caderno, no papel, você vai contando tudo aquilo que está guardado dentro de você, no teu coração, na tua cabeça, na tua alma, sai tudo. Então você começa a escrever. Mas para escrever bem, tem que ler muito. Eu aprendi a ler, sabe com o quê? Eu tinha um tio, o irmão do meu pai, que comprava muito o gibi do tio Patinhas, do tio Patinhas, do McDonald's. Então eu lia as historinhas. E isso ajudou eu a aprender a ler. De pequena eu aprendi a ler, foi aí. Entendeu? E não tem que ter medo de ler, porque e nem escrever, porque depois quando você começa a fazer isso, tem um montão de erro. Não tem problema os erros. Os erros você vai superando com o tempo, entende? É? E daí? O que vocês vão me perguntar mais? Que, meu amor?
Em quem que eu me inspiro para me inscrever? É? E nem vocês, quem que vai ser? Nem vocês. Vocês, porque vocês são outras pessoas, mas eu era uma de vocês. Eu também estudei aí pertinho aí da minha casa, entende? A minha casa era aí pertinho da casa de vocês. Essa é a minha inspiração. Nessa história aqui do Pururuca, se você notar, são dois menininhos que vieram lá com os pais dele lá do norte, né? Eles vieram cortar cana. Então, eles queriam brincar. Então, eles faziam fantasia no meio das canas, né? Aí acharam uma porquinha. Aí ela teve os porquinhos e ficou ali quando veio o patrão, levou os porquinhos e deixou um para ele. Porque ele tinha problema, ele não gostava de falar, não falava. Ele aprendeu a falar depois. Quando aconteceu essa tragédia, que ele se perdeu e tudo isso. E daí fizeram o leitão à pururuca, que é uma comida típica da cidade, em homenagem a essa história desse menino autista. Essa é uma história que eu conto, outros contam outras histórias. Sempre pode contar outras histórias, não tem problema. Entende? Fala. Quantos livros você tem? Uns 8 livros, mais ou menos. Para publicar os livros custa muito dinheiro, então, para poder pôr assim, com capa dura, desenho, correção. Esse aqui ainda está escrito em inglês também, então isso custa muito dinheiro. Então, eu tenho esses publicados e outros que eu tenho escrito e guardado aí na gaveta. Quando tiver mais dinheiro, aí eu vou publicar também. Fazer mais história, porque tem que seguir fazendo história, entende? Isso faz muito bem pra gente. Entenderam? Bueno, quando eu estiver aí na cidade, que eu for aí no Brasil, aí eu vou aí visitar vocês, ok? É? Gabriel tem uma dúvida. Agora não é sobre leitura, é sobre escrita. Vai lá, Gabriel, por favor. Pode falar. Como que é a sua cidade? A minha cidade é uma cidade pequenininha. É muito pequena a cidade. É uma cidade que não tem polícia, porque o pessoal aqui não faz coisa muito errada. Mas é uma cidade muito bonita, pequenininha. Tem só uma escola, tem só um supermercado. Onde eu moro não é uma cidade grande, é uma cidadinha de interior. Entendem? Já tem. E na verdade, quantos anos que eu escrevo? Desde quando eu tinha 10 anos, eu acho que eu já escrevia já. Faz muitos anos. Toda a vida eu escrevi. Só que agora que eu moro aqui, é que eu tô tendo mais possibilidade de publicar os livros. Antes era mais difícil, quando eu morava no Brasil. Entende? Sim. Quando você era criança, qual era a sua história? Qual era a história que você mais gostava? Tem um livro que eu gostei quando eu era pequena e que eu gosto agora ainda. Ainda gosto muito. Se chama O Pequeno Príncipe. Vocês pedem para tua professora conseguir O Pequeno Príncipe e ler para vocês. É muito, muito lindo. Dá para você ler quando é criança e depois que você é adulto. O Pequeno Príncipe se chama. É um livro que todo mundo leu já esse livro. E é um livro muito importante. Conta coisas muito bonitas, muito interessantes. De um menino que estava num lugar que era desértico, né? E ele falava com uma flor.
E ele jogava a flor. E só tinha essa flor. É muito linda a história. E vocês tinham que pedir para a professora de vocês conseguir o Pequeno Príncipe e ler para vocês. É muito bonito. É um pouquinho comprido, sim. Mas isso, ó, dá para ir lendo devagar, entende? Porque é uma história preciosa, muito bonita. Entende? E daí, que mais? Você viu alguma pessoa fazer livros para você fazer? Ui, eu não escuto, tá ruim a... Que Você que... viu alguma pessoa fazer livros para você fazer? Se eu... Antes de você começar a escrever, você viu alguém fazendo livros antes? Foi assim, antes eu escrevia por minha conta, não? Mas depois, quando eu comecei a querer publicar, pôr no papel e comercializar, vender os livros, aí eu comecei a investigar um pouco, porque você precisa de uma técnica para escrever, por causa da gramática, porque eu moro aqui, e aqui fala outro idioma, aqui fala o alemão, não fala o português. Então você precisa de certa... tem que investigar um pouco, entende como é? Não pode ir só escrevendo por escrever. E, bueno, e depois você vai melhorando. Cada vez que você escreve um livro, um conto, um poema, uma poesia, que eu gosto muito de escrever poesia, cada vez que você escreve isso, você vai melhorando sempre. Sempre vai melhorando, entende? É assim, não tem um jeito certo. É só pegar a caneta, pegar o papel e começar a escrever. Escreve, escreve, escreve. Depois, com a leitura, você vai melhorando bastante na tua escrita, entendeu? Não tem outra coisa. É assim, é só escrevendo. E lendo, lendo, lendo. Ler muito, ler muito. Ok? Ela está dizendo que as suas histórias são muito lindas. Como que você consegue escrever histórias tão lindas? E a história é que você tem que contar aquilo com coração, você tem que pôr muito sentimento, entende? Por exemplo, essa porquinha, esse menininho, ele gostava muito dessa porquinha, então tinha uma relação de carinho entre ele e ela. E o irmão também, porque o irmão também participava dessas brincadeiras quando ele se lambuzava na lama, depois ia no corguinho se lavarem, vinham os amiguinhos do outros lugares, se juntavam para tomarem banho no riozinho que tinha ali, no corguinho que tinha ali. Então, existia um vínculo de carinho, um sentimento. Quando existe sentimento, aí já sai coisas bonitas. Por isso que as histórias ficam bonitas. E tem que tratar de usar tudo que tem que ver com a amizade, tudo que tem que ver com os amiguinhos. Depois, por exemplo, vocês entre vocês, agora vocês não percebem. Mas quando passar os anos, vocês vão ver que esses amiguinhos, por mais que vocês briguem entre vocês, esses vão ser os seus melhores amigos que vocês têm durante toda a vida de vocês. Porque vocês vão lembrar com carinho daquela época que vocês compartilham a escola, a professora Natália conversando comigo, a sala de aula, tudo isso a gente tem muita saudade depois. Então, quando você escreve, você está escrevendo esse sentimento, entende? É isso que faz as histórias serem bonitas. Entenderam? Sim, que bom. Como é que eu sei o que é que eu vou escrever? Então, eu sei assim, eu primeiro tenho pensado que eu quero fazer alguma coisa, por exemplo,
Quando eu escrevi o outro livro, esse aqui, esse livro aqui, esse livro se chama Tio Tio. É a história do meu cachorrinho de criança. O Tio Tio, eu primeiro pensei que eu queria escrever alguma coisa bonita sobre o Tio Tio. Então eu comecei a contar o que a gente brincava, aonde a gente ia, o que ele fazia, o que ele escapava. Quando a minha mãe brigava comigo, ele latia. Meu irmão também estava na história. Então você mais ou menos é isso que vem na tua cabeça. Aí você escreve a história. Não tem ciência, não é difícil, é fácil. Entende? Não é difícil. Cada um tem que pensar sobre o que quer escrever. E depois começar. Contar onde vocês estão, né? Entende? Onde vocês estão, o que vocês querem, com quem vocês moram. Tudo. Hay que escrever tudo. Coisa boa, coisa ruim, tudo tem que escrever. E depois vocês vão vendo o que era mais bonito, entendeu? É assim. Não tem outra coisa. Entende? Então, Neuci, eu acho que era isso, né? A maior dúvida deles, eu acho que era essa relação de como escrever, porque eles estão iniciando o processo de escrita, eles escrevem textos bem curtinhos, então quando eles deparam com uma história grande, né? Então eles ficam bem curiosos nesse ponto de como conseguir escrever uma história tão grande assim, tão linda, né? Então, Então eu acho que é isso. Hã? Se eu faço o quê? Gibi. História em quadrinhos. Não, gibi é mais complicado. O gibi tem que saber desenhar perfeito. Eu sei fazer um pouco de desenho, mas não é tão bom. Entende? Eu prefiro ficar só na história por agora. Não, gibi não. Mas é muito bom, hein? É muito bom. Eu te digo, eu aprendi a ler muito, lendo como escrevia as palavras, tudo com o gibi. Bom. Ah, porque o pai e a mãe deles vieram para trabalhar, então eles não estavam em casa, eles precisavam trabalhar. O pai e a mãe iam cortar cana. Então, o que acontecia? Eles ficavam, os dois ali na casa, tanto o Severino como o Circinho, eles ficavam ali em casa. Então, eles ficavam em casa e aí brincando no meio dos canaviais, eles encontraram a porquinha, a Bacon, que é a porca que teve os leitãozinhos. Entende? E depois, aí eu fui formando a história. Então, ele é por isso que eles saíam sozinhos para brincar. Não era sozinho, eles estavam junto com os pais, só que os pais estavam trabalhando e eles estavam por ali, brincando no canavial. Entende? Era isso a história. Hã? Muito obrigada. De nada. Por aceitar meu convite, né? Não, obrigada a você, Natália. É uma oportunidade de estar com as crianças. Isso me faz muito feliz. E oxalá para janeiro, fevereiro, não sei quando eu vou poder viajar no Brasil. Se for época escolar, eu dou uma chegada aí na região, porque eu quero ir a Engenheiro. E nos contactamos por telefone. Aí trato de ir por aí para conhecer as crianças, tá? Por aí. Hã? Ok? Obrigado por você. Tchau. Tchau para vocês. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss. Tchau.
Bye, 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 bye. Tchau. Tchau. Tchau.